Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora o capítulo 39. Fizeram também de azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no lugar santo, e fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas, as quais cortaram em fios, para entretecê-lo no azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, em obra de desenhista. Fizeram-lhe ombreiras que se uniam, assim pelos seus dois cantos superiores foi ele unido. E o cinto da obra esmerada do éfode que estava sobre ele formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, lavradas como a gravura de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, as quais puseram sobre as ombreiras do éfode para servirem de pedras de memorial para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de desenhista, semelhante à obra do éfode, de ouro, azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Quadrado e duplo fizeram o peitoral, seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo, sendo ele dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira delas era de um sárdio, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira era de uma granada, uma safira e um ônix. A terceira fileira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Eram elas engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram 12 segundo os nomes dos filhos de Israel. Eram semelhantes à gravura de selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral cadeiazinhas, semelhante a cordas, obra de trança de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e meteram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de tranças meteram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, na parte dianteira dele. Fizeram outras 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, na parte dianteira dele, junto à sua costura, acima do cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral pelas suas argolas, as argolas do éfode, por meio de um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o manto do éfode de obra tecida, todo de azul, e a abertura do manto no meio dele, como uma abertura de cota de malha. Esta abertura tinha um debrum em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas nas abas do manto ao redor, entremeadas com as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas abas do manto ao redor, para uso no ministério, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela estavam uma inscrição
como a gravura de um selo: Santo ao Senhor. E a ela ataram um cordão azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da revelação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os seus colchetes, as suas tábuas, os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiros, tintas de vermelho, e a cobertura de peles de golfinhos, e o véu do reposteiro, a arca do testemunho com seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro puro com as suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios e o azeite para a luz, também o altar de ouro, o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro para a porta da tenda, o altar de bronze e o seu crivo de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, as suas cordas e as suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação, as vestes finamente tecidas para o uso no ministério no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, e as vestes para seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou.